Sou a Ruth Batista e hoje vou estar aqui 45 minutos para a minha palestra Transforma a tua maior dor na tua maior força. Eu vou partilhar convosco algumas das minhas dores, aquelas que me levaram a transformar para a minha maior força. Na verdade, não vou partilhar todas as dores que tive ao longo de 47 anos, senão estaríamos aqui o fim de semana todo e não é isso que se pretende. Então, eu escolhi alguns acontecimentos, algumas experiências ao longo da minha vida que, na verdade, foram aquelas que mais impactaram, que mais me transformaram. E é exatamente isso que eu vou partilhar, com o objetivo e com a intenção de te ajudar também a refletir de que forma é que tu olhas para a tua vida, de que forma é que estás a viver, qual o significado que tu dás, se já encontraste o teu propósito. No final desta palestra, aquilo que eu pretendo, pelo menos, que tu acredites que tudo é possível, que tu acredites que tens um poder incrível dentro de ti. E muitas vezes esse gigante dentro de nós está adormecido. E é através da dor, daquela dor que eu já senti, com certeza que tu também já sentiste ao longo da tua vida, que nos vai transformar. É a partir da dor, na verdade, que nós crescemos. E eu cresci muito ao longo da minha vida e sei que ainda tenho muito para crescer. Portanto, as coisas vão sempre acontecendo ao longo da nossa vida e sempre que estamos preparados, vem mais uma adversidade para continuarmos a crescer e neste processo de evolução. Portanto, com certeza tu tens a tua história de vida, com certeza já sofreste, já sentiste dores. A questão aqui é, o que é que tu fizeste à tua dor? Como é que tu agiste em relação à tua dor? Então eu vou partilhar contigo, pela minha experiência, aquilo que eu fiz e aquilo que eu tive que me agarrar para superar essa dor e transformá-la na minha maior força. E também partilhar contigo a fórmula que eu usei, ou seja, todo aquele trabalho que eu tive que fazer internamente para que conseguisse deixar de sobreviver e passasse a viver como todos nós merecemos, com toda a certeza, mas muitas vezes andamos distraídos, andamos em piloto automático. Então quero-te agradecer do fundo do coração por estares aqui, por dispensares do teu tempo tão valioso para estares aqui a ouvir nestes 45 minutos e imensa gratidão. E por isso eu vou começar a partilhar um pouco quem é a Ruth Batista, quem era a criança Ruth Batista e aquilo que aconteceu para hoje ser a mulher que é e para hoje agradecer e sentir uma verdadeira gratidão por toda a sua experiência, por todas as suas dores que foi superando ao longo da vida. Então, aquilo que eu tenho para vos questionar é exatamente dizer-vos que esta criança que está aqui na fotografia que todos nós temos, aquela fotografia da escola primária, para quem tem mais de 45, não é? Portanto, os 45 mais, todos temos no nosso baú aqui esta foto típica, não é? Da nossa infância. Eu gostava de perguntar-vos se conseguem perceber quem é a Ruth aqui nesta foto. Posso dizer que está na primeira linha, portanto, uma criança que está aqui e é uma criança que, na verdade, observem esta postura, esta comunicação, na verdade, não verbal. É uma criança que tem as pernas cruzadas, uma criança que tem os ombros encolhidos, uma criança que, quando olhamos, está a proteger-se. E é uma criança que, mesmo assim, tem um sorriso no seu rosto, mas é uma criança extremamente tímida. E já vou passar a explicar porque esta timidez, porque esta barreira criada, esta proteção já criada, apenas com sensivelmente 6 anos de idade. Portanto, foi no primeiro ano da escola primária. E aquilo que eu vou partilhar convosco é
depois de todo o trajeto, de todo o processo de evolução e crescimento e tudo aquilo que esta criança superou, surge uma mulher empoderada. Estou num evento, a UEF, um evento internacional, Women Economic Forum, onde eu fui premiada, reconhecida por inspirar tantas outras mulheres, por deixar a minha pegada através da minha voz, através da minha experiência, e foi exatamente na fase em que eu lancei o meu livro O Cancro e o Amor. Portanto, eu fiquei extremamente feliz por este prémio, por este reconhecimento e, na verdade, aqui tomei a consciência da grande transformação que foi ao longo da minha vida. Então, esta palestra vai ser exatamente do ponto A da criança da Ruth, da escola primária, até à mulher que é hoje, à mulher que continua a impactar a vida de muitas outras mulheres, onde tem um propósito muito bem definido, muito claro, mas também posso dizer que foi através de algumas grandes dores que este propósito deu sentido à minha vida. Então é exatamente isso que vamos partilhar. Então, continuando, o que é que aconteceu àquela criança que vocês viram na fotografia da escola primária, tão reprimida, tão tímida, tão fechada ao mundo? Aquela criança, naquela idade, teve a sua primeira dor. Aquela criança presenciou a morte do irmão com 4 anos de idade. Ou seja, assistiu no seu silêncio a essa experiência que, na verdade, a marcou profundamente ao longo da sua vida, muitos e muitos anos, até ter a capacidade de resolver essa dor. Então, o facto dessa criança assistir a essa morte, escondeu-se, ficou muito fechado ao mundo e começou a aprender a sofrer sozinha. Escondia-se para chorar, porque também já tinha consciência que toda a família estava a sofrer horrores por essa perda. Então, já desde pequenina, eu não queria ser aquele peso, não é? Mais um peso para a família no meio de tanta dor. Então, foi o meu processo de começar a vivenciar, a sentir as dores sozinha. E foi exatamente essa experiência. E não ficou por aqui. É claro que a vida continuou, claro que com muitas marcas, com muitos traumas, comecei a sentir o medo pela morte, porque muitas vezes eu julgava e pensava, eu vou morrer também. E isso manifestou-se muitas vezes até na minha saúde. Tive problemas de saúde exatamente por aquilo que eu pensava, pelo medo que eu estava a vibrar. Hoje eu percebo isso. Na altura não percebia. O que é certo é que passado poucos anos, nessa altura estava a viver com os meus avós. O meu avô era a pessoa que me dava colinho, um mimo. A pessoa que me acompanhava era o meu pilar, porque tinha os meus pais completamente devastados. E esse meu avô era quem brincava comigo, portanto o mimo que eu tinha era dele. E aos 11 anos eu perco o meu avô, também com uma despedida muito dolorosa, também pelo cancro, e já se perceberam pelo título do meu livro, O Cancro e o Amor. Portanto, somos uma família oncológica e todas as perdas foram manifestadas pela malvadez do cancro. E aos 11 anos de idade eu perco o meu avô. Foi um ápice também, durou 3 meses, e perdi o meu pilar, perdi o meu mimo, o meu carinho, o meu amor. Então esta criança com 11 anos teve a sua primeira transformação, onde foi fugir à dor. Tornei-me uma criança rebelde, uma criança agressiva, uma criança fechada ao mundo, muito reservada, mas continuava com um sorriso, eu continuava a fingir aquilo que não estava a sentir. Então comecei logo a usar aquelas máscaras que nós usamos e começamos a distanciar-nos da nossa criança interior, começamos a perder a nossa essência. Então eu não tive uma infância feliz, alegre, de brincadeira, tive uma infância
muito desafiante, e aos 11 anos transformei-me numa criança rebelde, só fazia a geneira. Vocês sabem aqueles momentos que é normal que dizemos, mas a minha rebeldia era a minha manifestação da minha dor. E hoje sei que muitas vezes era para chamar a atenção dos outros, não é? Porque eu sentia-me sozinha na minha dor, mas também não a partilhava. Então fui vivendo dessa forma, muito autónoma já, era como que os meus pais perderam o direito de me chamar a atenção, de castigarem. Tinha castigos, claro que sim, mas já era muito independente, muito autónoma, já me desenrascava. E a vida foi continuando. Vocês podem imaginar como é que uma criança, e com certeza vocês também tiveram as vossas experiências, os traumas, digamos assim, aquelas dores, e muitas vezes é na altura da nossa criança interior que passamos uma vida depois a resgatar. E na verdade foi esse o meu grande trabalho. Em todo o caso, essa rebeldia trouxe-me também coisas boas, como é evidente, e vivia num processo muito desligado. Ou seja, eu não tinha medo de nada. Parece que eu gostava de sentir essa adrenalina, enfrentar os riscos. Eu roubava os carros aos meus pais, eu fugia, eu vivia em cima da navalha, como se costuma dizer, porque a morte, ou melhor, a vida, teve outro sentido para mim. E o que é que acontece? Passado poucos anos, eu tinha 14 anos de idade e tenho, talvez, a minha maior dor consciente. Eu tinha uma irmã, a Sofia, com 4 anos de idade, onde lhe surge o cancro e em 6 meses perdeu a vida. A minha irmã teve o último suspiro nos meus braços. E nessa altura, não sei se consegue imaginar o que é ter uma menina com uma vida incrível, com um sorriso incrível, era uma menina especial. Toda a gente dizia que aquela menina não fazia parte deste mundo, era muito à frente. Então, este embate trouxe-me outra transformação. Na verdade, trouxe-me raiva, revolta. Comecei a questionar onde é que estava a justiça divina. Se existia um Deus, porque venho de uma família católica muito crente, e também aquilo que eu fazia na altura era agarrar-me a essa crença. Eu rezava para que Deus me ajudasse a ter forças para continuar. Mas nessa altura, com a perda da Sofia, eu revoltei-me e questionei. Se eu já era rebelde, mais rebelde me tornei. E questionava, mas porquê tanto sofrimento? O que é que nós fizemos para merecer isto? Porquê é que esta família tem que sofrer tanto? Então, esta transformação, ao questionar-me o que era a vida, eu perdi o interesse pela vida. Então, se eu já era rebelde, cada vez mais eu olhava para a vida como um jogo e pensava, eu vou aproveitar ao máximo viver, eu vou fazer o que me der na gana, porque amanhã sou eu, amanhã eu também não estou cá. Então entrei neste piloto automático de viver todos os dias de uma forma intensa, mas os meus escapes deram para a asneira. Não metia em drogas, não metia em álcool, mas nessa altura era o grupo de amigos, era as borgas, pouco me interessava pela escola, não tinha interesse. Para quê? Eu julgava, para que é que eu estou a esforçar-me para estudar? Porque a minha vida está por um fio. Então o turbilhão de ideias, de emoções, leva-me a determinadas ações que não eram as melhores. Quantas vezes vocês na vossa vida já passaram por isso? Quantas vezes na vossa vida pensaram em desistir? Ou pensar que a vida não tem sentido? Ou pensar que tanto esforço para quê? Porquê que eu estou a dar o meu melhor? Se depois tudo acontece e de um dia para o outro tudo acaba. Mas fica uma grande aprendizagem. E vocês sabem que fica uma grande transformação em nós. Então, essa dor, eu demorei anos a superá-la. Eu fiz um luto prolongado. Durante muitos anos, eu chorava pela morte da Sofia. E o meu escape era a adrenalina da vida, a adrenalina das saídas, e pouco mais me interessava. E nessa altura também tive que assumir algumas responsabilidades e isso trouxe-me o balanço.
de agarrar o negócio dos meus pais, porque perderam completamente o chão. E tive que trabalhar muito próxima deles. Eles tinham uma empresa, aprendi a gerir a empresa. Então era este o meu mundo, não é? Não tive uma adolescência interessante, como uma adolescência normal, não é? Como todos nós julgamos que é normal. Então as coisas foram acalmando, esse impacto, essa transformação teve, na verdade, uma profunda mudança na minha vida, onde questionei a morte, onde questionei a vida, onde tive que me agarrar e consegui também agarrar-me a uma fé extraordinária, porque era o único recurso que eu tinha para continuar a viver. Então eu rezava muito e pedia ajuda ao meu Deus, ou aquilo que cada um quer chamar, para me dar forças para continuar. E entretanto, acelerando aqui o processo, chegou a altura de tomar a decisão de ir para a universidade e pensei, é uma nova vida, comecei a sonhar, vou sair de casa, vou ter outras pessoas, outros amigos, outros desafios, vou verdadeiramente começar a viver de uma forma mais leve. Como é que vocês sentem quando vão para a universidade? Aquela alegria toda, agora tudo vai ser diferente, vou tirar um curso superior, fui para Sociologia, já tinha uma grande necessidade de compreender o comportamento humano, portanto já tinha ali interesse de desenvolvimento pessoal e vou para o primeiro ano da faculdade super feliz e senti esse orgulho em mim por conseguir mesmo assim, de me estafando, não é? Cocheando ao longo do secundário, mas consegui entrar na universidade. E fui para uma universidade onde tinha também a minha única prima direita do lado da minha mãe e senti-me confortável. Então, nós éramos muito próximas e ficámos ainda mais próximas, porque saíamos à noite, íamos para a Borga às 2, até que ela estava noutro curso. Há uma noite que vou ter com ela para irmos para a Borga e a Anabela tem uma grande dor de cabeça e não sai essa noite. No dia seguinte foi para casa para ir ao médico. E imediatamente foi internada. Eu recebo a notícia que a Anabela estava com um cancro no cérebro e para eu rapidamente pegar no expresso de autocarro e ir ter ao hospital para me despedir dela, que não se sabia se ela iria acordar após a cirurgia. Então aqui caiu-me mais uma vez o chão, mas já era mais crescida, tinha 21 anos, e então a minha capacidade de gerir tudo isto já era diferente. Porém, o que é que acontece? Deixei de viver a minha vida. Esse sonho foi por água abaixo. Não desisti da universidade, mas durante os 7 anos de luta dessa minha prima, que era como uma irmã, aquela irmã que eu tinha perdido, eu estive ao lado dela. Eu ia para as aulas e ia ter com ela ao hospital. Passagem de ano. Ou seja, eu passei a viver a vida com ela. E isto porque tomei a consciência que muitas vezes nós ao longo da nossa vida esquecemos. Aproveitar todos os momentos, todos os segundos, com aquela pessoa que nós amamos tanto e não sabemos quando é o último dia da sua vida. Então aqui a grande aprendizagem foi dar tudo, proporcionar dos melhores momentos para quando chegasse a hora dela partir, eu sentir-me em paz, porque eu dei o meu melhor e eu estive lá. Quantas vezes acontecem situações, não sei se já vos aconteceu, perderam a oportunidade de dizer a alguém quanto amavam, perderam a oportunidade de ir passear com aquela pessoa que hoje já não está cá. Então eu aí tomei essa consciência que era importante eu dar o meu melhor, mas deixei de viver a minha vida. Então, muito trabalho nessa altura, entrei profundamente no autoconhecimento, no questionamento, li centenas de livros e aqui neste momento a minha necessidade era compreender a morte. O que é a morte? Porque nós estamos muitas vezes focados na vida, que é ótimo, nós estamos cá para viver, mas quando tomamos a consciência que não sabemos quanto tempo é que estamos cá, tudo muda na nossa vida. Então, qual é o significado que tu dás à tua vida? Será que tu também pensas que hoje pode ser o teu último dia de vida? E a grande transformação dessa dor foi olhar para a vida de outra forma.
foi aproveitar a vida, mas com sentido. E o sentido que eu dei foi entregar-me à vida dos outros. Eu estava sempre disponível para os outros, para proporcionar os melhores momentos aos outros. E tive que compreender a minha verdade, que a morte é algo que pode ser extraordinário, que não acaba aqui. Era a minha crença para que eu conseguisse continuar a sobreviver com tantas mortes até hoje. Então eu encontrei essas respostas com outras filosofias, o budismo, eu li tudo e mais alguma coisa, até encontrar algo que me desse paz ao meu coração. Ok, a morte é uma passagem, a vida é uma passagem. Então, eu não queria que a minha prima morresse no meu coração e queria mantê-la viva, e foi a grande aprendizagem. Agora, não acabou por aqui. Antes da partida da minha prima, portanto, uns meses antes, eu era uma mulher também muito tímida, reservada, muito sofrida, mas muito vaidosa. Sempre tive muito cuidado com a minha imagem. Então, eu tinha um grande orgulho nas minhas mamas. E naquele dia, em frente ao espelho, estava a colocar o creme reafirmante, porque tinha um peito grande, para que eu não ficasse descaído. Isto com 27 anos. E nesse dia, eu verifico que tenho um alto na minha mama. Um ovo. Então, sem grande preocupação, mas achei por bem ir ao médico, e vocês já devem estar a pensar, não é possível. É possível. Portanto, chegou o meu primeiro cancro. Algo que eu julgava, e quando me deparo com essa situação, eu não acreditei, porque eu dizia, eu não mereço. Eu toda a minha vida, eu durante 7 anos, a minha vida foi no IPO. Como é que é possível eu estar no IPO por mim? Então é verdade, foi-me diagnosticado o cancro da mama, nível muito elevado, muito avançado, onde já não podia ser operada, onde pelos olhos clínicos eu teria 2, 3 meses de vida. Portanto, eu não sei o que é que posso dizer, aquilo que senti. A verdade é que eu tive que encontrar uma solução e foi não acreditar naquilo que os médicos estavam a dizer. Então a minha crença é que isto não era assim tão mau. Isto foi um engano. A primeira fase ajudou-me a ter essa coragem, essa força e pensar que não seria nada assim. Até que entro no processo de quimioterapia e eu ainda pensava, mas como é que é possível eu estar a perder o meu lindo cabelo se não há esta necessidade? Porque isto não é assim tão grave. Então andava em luta comigo, com esta dor, não é? E ao mesmo tempo a pensar que isto não era nada. Isso ajudou-me ao primeiro impacto com o meu cancro. Porém, a minha maior dor não foi essa. Passado 2 meses, a minha mãe faz um exame, a minha mãe com 47 anos, e é diagnosticado cancro também. Isto para vos dizer que no espaço de 3 meses, ainda nos encontramos as 3 no IPO. Então, a partir do momento que a minha mãe é diagnosticada de cancro, sem nada a fazer, sem esperança de vida, eu saio do meu tratamento de quimioterapia e corro para o cirurgião que tinha acabado de fazer a intervenção à minha mãe. Ele diz-me, Ruth, a tua mãe vai estar aqui no máximo 8 dias. Isto para partilhar o quê? Essa foi verdadeiramente a minha grande dor, a dor mais consciente, porque além de eu estar a passar por um processo de cancro, eu estava a perder o meu pilar, a minha luz, o meu exemplo, aquela mulher que teve toda a vida em sofrimento e sempre com um sorriso, sempre pronta a ajudar toda a gente. E posso-vos dizer que essa foi a minha maior transformação de dor para a minha força. O meu cancro deixou de ter importância. O meu foco era a minha mãe. Então, todo o meu processo foi olhar para a minha mãe para que ela não sofresse tanto de ver a filha naquele estado. Então, eu saía da quimioterapia, vomitava, chorava pelos corredores e antes de entrar na enfermaria onde ela estava, eu maquilhava-me, eu punha um sorriso e dizia, mãe, eu estou boa, eu estou curada, isto não é nada. Ou seja, a minha cura
transformou-se nessa grande força que era o foco na minha mãe. Eu tinha que viver. Eu nessa altura eu dizia, eu não posso morrer agora. Então todo o trabalho interno, todas as crenças que eu fui criando em mim própria, deram-me força para superar. E como vocês já repararam, eu estou aqui, já passaram 20 anos. Então, a grande transformação dessa dor para a minha maior força foi a força do amor. A força do amor cura, a força do amor impacta, altera tudo aquilo que é suposto acontecer. Então, posso-vos dizer que a minha mãe esteve ainda presente, sempre em treinamento, praticamente 2 anos, foi o tempo em que a minha situação ficou controlada. Ou seja, nesses 2 anos estivemos as duas no IPO. Eu saía dos meus tratamentos, eu fui também para a cirurgia mais tarde, eu saio do bloco operatório, eu exigi que me levassem de maca para que a minha mãe visse que eu estava bem. Então, este processo de amor curou-me. Pelo menos entrei nesse processo de cura e sobrevivi. E a minha mãe partiu. E partiu em paz por perceber que a sua filha, terceira filha com cancro, estava a recuperar e a situação estava controlada. Agora, qual foi o meu grande processo de transformação? E aqui mudou completamente a minha vida. Autoconhecimento. A fórmula que eu vou partilhar convosco dos 5 A's começa por aqui. Autoconhecimento. Quem tu és de verdade. Quais são as tuas dores? Eu durante estes anos, eu fugi da dor. Eu tinha máscaras, eu tinha escapes. Eu distanciei-me do meu eu de verdade. E com esta dor obrigou-me a ir lá dentro. Obrigou-me a conhecer-me verdadeiramente e a enfrentar de frente as minhas verdadeiras dores. Então, autoconhecimento, primeiro que tudo. Doeu muito ir lá atrás, doeu muito resgatar a minha criança interior, pedir-lhe perdão, auto-perdão, o segundo A do poder. Então, a capacidade que nós temos de nos perdoar pelas decisões que tomamos, pelas escolhas que fazemos, faz parte do nosso processo de transformação. Não é fácil, mas perdoa-te. Perdoa-te por tudo aquilo que tu não fizeste melhor. E muitas vezes eu pensava, eu podia ter dado mais, eu podia ter estado mais tempo com aquela pessoa. Perdoa-te. É isso que te transforma. Então, aqui comecei na formação de desenvolvimento pessoal. Fui formadora e sou há mais de 25 anos. Este processo da minha transformação levou-me a ter um impacto incrível nas minhas formações, a ajudar centenas de pessoas, porque elas diziam-me que eu compreendia as dores delas. Então, autoconhecimento e partilhar o autoconhecimento aos outros e ajudar os outros foi aquilo que me ajudou também para a minha autocura. Quanto mais ajudava, quanto mais impactava a vida de outras pessoas, mais eu ia colando os pedacinhos que estavam quebrados dentro de mim. Por tudo aquilo que eu dizia, por tudo aquilo que eu fazia, eu estava a ouvir-me. Então, todos os dias, eu ouvia empoderamento, poder pessoal, que tu és incrível, tu tens um poder incrível. Então eu ia ouvindo também a mim própria e isso ajudou-me no meu processo de cura. Foi a grande transformação também esta primeira grande dor. Porém, não acabou aqui e tenho que estar a terminar, porque já falta muito pouco, não é? O que é que acontece? Entrei neste processo de desenvolvimento pessoal, confrontei as minhas dores, mas eu tinha tantas dores para resolver, tantos pedacinhos para colar, que eu continuei a ser desafiada. E passado 8 anos do primeiro cancro, eu tenho o segundo cancro. Porque no primeiro cancro eu optei por viver intensamente. Eu viajava, eu não queria saber. O dinheiro que eu ganhava eu gastava, porque tinha essa forma de viver, aproveitar hoje. Não sei se estou cá amanhã. Porém, tenho o segundo cancro, onde tive uma atitude de rejeição, negação. Deixei adiantar o processo, não queria acreditar que ia passar por tudo outra vez e quando sou visionada pela minha equipa no IPO já era muito tarde. Portanto, foi pior que o primeiro, não estou aqui a contar em pormenores, mas tive que passar por todo o processo de cirurgia
quimioterapia, mas houve uma situação diferente e isso quero partilhar convosco. Como já não havia hipótese, eu fui mastectomizada. Eu perdi a minha mama. E durante 3 anos eu não tive uma mama. E não era possível fazer a reconstrução pelo estado que eu estava. Então veio essa dor profunda, que além de todas as dores que tinha, tiraram-me um pedaço enquanto mulher, um pedaço físico. Então, durante 3 anos, eu não olhava ao espelho, durante 3 anos, eu não aceitava o meu corpo. Então, essa dor levou-me a uma outra transformação que já partilho convosco. Eu tive que trabalhar a aceitação. E nesse segundo cancro, houve momentos que eu desisti, sim. Eu preparei a minha partida. Eu preparei deixar tudo organizado para quem cá ficasse, porque eu estava disposta a partir e aí sim estava a abraçar a morte e não a vida, porque estava cansada, exausta de passar por todo o processo. E na verdade, por estar nesse estado e estive à beira da morte, não sei o que aconteceu, não sei que transformação houve, hoje talvez saiba. É como que houve aqui uma mensagem que veio não sei de onde, que me disse: Ruth, tu já passaste por tanto e já te safaste tantas vezes. Tu não achas que tens muito para fazer neste mundo? Não é a tua hora. Então, neste processo, eu descubro uma grande verdade, que já tinha alguma ideia, mas a clareza do meu propósito, da minha missão de vida, de agarrar a vida, porque tinha um grande porquê. Se tudo aquilo que eu já passei e superei, eu posso ajudar, impactar muito mais gente a libertar-se também de todas as dores que cada um de nós tem. Tu tens as tuas dores também. Podes não te identificar com estas, mas tens as tuas e o processo é o mesmo. Então, aceitação, aceitar o meu corpo, foi o meu processo de transformação. E aí, muitas formações, tive que fazer programação neurolinguística, tive que procurar técnicas, ferramentas, auto-hipnose. Eu corri um mundo de desenvolvimento pessoal para que eu me pudesse juntar os cacos. E cada vez que juntava esses cacos, mais eu impactava a vida das pessoas, porque esse era o meu propósito. E quando descubro esse propósito, eu tomei uma decisão. Eu tenho que resgatar todo este poder pessoal, todas estas dores, a minha criança interior e pensar a gratidão que eu tenho por ela, que nunca desistiu de mim. E eu desisti muitas vezes por ela. O orgulho que aquela criança sempre teve e eu tinha perdido esse orgulho. Então foi um impacto brutal na minha vida. Trabalhei muito estes As, autoconhecimento, autoaceitação, autoperdão, mas faltava um. A minha vida mudou, comecei a ter outra percepção, comecei a dar outro valor ao tempo, a ter o meu significado de vida, deixei de reclamar, deixei de ter chatices com as pessoas, deixei de me apegar a mesquinhez. Quantas vezes nós na nossa vida estamos tristes por tretas que não fazem sentido nenhum? E é isso que eu também te quero hoje partilhar contigo. A vida tem outro valor. Procura o teu significado. Deixa para trás aquilo que não faz sentido. Deixa para trás a mesquinhez, os conflitos com o outro, o julgamento, a avaliação. Isso não importa. A vida é muito maior que isso. Mas como faltava ainda trabalhar o último A, o auto-amor, eu tenho, vai fazer 4 anos, o terceiro cancro. Posso-te dizer que não tive aquele abalo, porque eu já tinha trabalhado a aceitação, o perdão, já tinha ferramentas, já tinha conhecimento e sabia que eu tinha poder dentro de mim para resolver isto. E nessa altura eu tenho a capacidade e trabalhei, não é fácil, mas de agradecer ao cancro e também dizer-lhe que está na altura de tu abandonares de vez o meu corpo. Então eu pedi perdão e aceitei-o. E, acima de tudo, tive que aprender a amar-me. Porque eu ainda não estava nesse processo de crescimento. Era tudo para os outros. Dar, dar, dar. Amor ao outro. E o meu amor próprio.
As minhas cicatrizes, que eu olhava para elas ainda com tristeza, porque eu tenho o corpo cheio de cicatrizes. E o último cancro foi numa omoplata, e eu costumo brincar. Olha, de parte de trás ainda me safava, não tinha cicatriz alguma. Este vai-me trazer mais uma cicatriz nas minhas costas. E foi aí, com essa dor, que eu me transformei definitivamente, que foi aceitar e amar-me verdadeiramente. Olhar para cada cicatriz e sentir orgulho por ser cada vitória minha. Que há 20 e tal anos me deram 2, 3 meses de vida e eu estou cá. Então eu sou muito maior, eu tenho um poder incrível dentro de mim e tu também tens. E neste último cancro eu rejeitei, e não é isso que eu quero passar, mas rejeitei 40 sessões de radioterapia. Porque eu quis provar que eu própria conseguia dizimar o cancro de vez na minha vida e na minha família. Eu sou a única sobrevivente. Alguma coisa eu fiz diferente. E aquilo que eu fiz diferente foi o autoconhecimento, foi enfrentar e confrontar as dores, que muitas vezes nós fugimos delas, tal como eu fugi durante muitos anos. E aquilo que eu te quero deixar hoje é que possas refletir qual é o significado que dás à tua vida, de que forma é que tu tens vivido. Será que acreditas neste poder que tu tens dentro de ti? Acredita que é possível. E eu partilhei a minha história para te provar que esse poder está dentro de ti. Porque se está dentro de mim, está dentro de ti. Todos nós temos recursos internos super poderosos. Então, dá cor à tua vida, acorda para a vida. Não te limites a sobreviver. Tu não sabes quanto tempo cá estás. Tu não sabes quanto tempo está as pessoas que tu mais amas. Como é que tens dedicado tempo a elas? O que é que tu tens impactado na vida delas? Como é que tu estás a viver os teus sonhos? Então, reflete, porque os 5 A's estão dentro de ti se tu fizeres esse trabalho. Tu procura o autoconhecimento, trabalha a tua autogratidão, a autoaceitação, o autoamor. Faz esse trabalho e liberta-te do teu passado. Agarra a tua história para retirares a aprendizagem e para te transformares num ser ainda mais maravilhoso. Num ser que podes inspirar a tua própria vida, seres protagonista e inspirares a vida de outras pessoas que estão à tua espera. Encontra o teu propósito se ainda não encontraste. É o propósito que nos faz ter esta força. É o propósito que nos ajuda a transformar a nossa maior dor na nossa maior força. E tu tens essa força, talvez ainda não tenhas descoberto. Eu demorei anos a descobrir a minha verdadeira força, o meu verdadeiro propósito. E para terminar, eu falo nesta frase milhares de vezes. A vida é para quem se atreve a viver. De que forma é que tu te atreves? De que forma é que tu te permites viver? Aquilo que eu quero hoje deixar-te é que tudo é possível. É uma decisão. O poder está dentro de ti. Procura-o, resgata, enfrenta e confronta a tua dor, mas com um significado que tu sabes que te vai empoderar, que tu sabes que vais ficar muito mais forte e tu sabes que podes deixar e deves deixar a tua pegada ao mundo. É isso que me permite viver, é isso que me faz estar aqui e que me faz continuar cada vez mais a impactar a vida de outras pessoas, a impactar e a ajudar a refletir que nós não sabemos qual é o nosso último dia. Então vive hoje. Sonha, projeta a tua vida, mas permite-te viver hoje. E isso é o mais importante. Eu acredito que é isso que nós andamos cá a fazer, é a minha crença. Estamos cá para crescer, aprender, transformar, para sermos seres cada vez mais poderosos, mais humildes, mais verdadeiros.
porque eu encontrei a minha autenticidade, eu resgatei a minha verdade, eu resgatei a minha criança. Como é que está a tua criança? Qual é o amor que tu lhe dás? Então, eu quero agradecer do fundo do coração a vossa presença, a vossa partilha também e muito grata por me permitirem continuar a deixar a minha pegada, a inspirar-vos pela minha história, que é aquela que eu sei, mas também dizer-vos que tu podes dar um novo significado à tua história. A decisão é tua, mas acima de tudo, acorda para a vida.